Então, vamos lá. Exercício do módulo 7, parte 1, né? Primeira questão sobre suitability. Então, em relação ao processo de suitability e análise do perfil do investidor, é correto afirmar, né? Então, a letra A, a atualização do perfil do investidor deve ser realizada pelo menos a cada 36 meses. O que é que está errado aí, pessoal? A atualização do perfil do investidor ela tem que ser feita a cada 24 meses no máximo. Tá? Se a instituição quiser fazer 12 meses ou outro período, pode fazer, mas no máximo 24 meses. Fundos referenciados e indexados ao Ibovespa dispensam a verificação de adequação por serem estratégias passivas. Errado, né? Só é dispensado de termo de perfil do investidor, né? Fundo simples, né? Que é um fundo específico, e poupança e previdência por não se enquadrarem aí como investimentos, né? Para fim dessa instrução, tá bom? Investidores com alta capacidade para tomar risco devem normalmente ser classificados como sendo de perfil arrojado, independente de outros aspectos. Não, né? A gente tem que avaliar a capacidade, mas também a disposição do investidor, né? Aqueles fatores mais subjetivos. Não é só porque ele tem muita reserva financeira e boa capacidade financeira que ele tem que tomar muito risco, né? E por último, além da disposição, é importante avaliar a capacidade e necessidade do investidor assumir risco. Perfeito, veja. A gente viu que a tolerância ao risco ela é composta de fatores objetivos, que é a capacidade financeira para tomar risco, né? Saber que eu tenho um portfólio que é de longo prazo, saber que minha reserva de emergência está num lugar seguro, saber que se acontecer alguma coisa, eu tenho uma certa segurança financeira. Então, a capacidade boa, ela é um bom requisito aqui para assumir risco. A boa disposição, né, é um fator mais subjetivo, mas está muito ligado a conhecimento e experiência, né? E claro, né, eu até pontuo isso normalmente na aula, que é a necessidade de tomar risco. Você não vai tomar risco só porque você tem capacidade de exposição. É também por uma necessidade de atingir algum objetivo. Então, se dentro de um certo perfil de risco, mesmo que menos arrojado, você já consegue atingir seu objetivo financeiro, não tem por que tomar risco desnecessário, ok? Sobre a tolerância ao risco do investidor. Então, vamos lá. 4 alternativas. Proximidade de aposentadoria caracteriza alta tolerância? E aí, tá certo? Não, né? Teoricamente, quanto mais avança a idade, quanto mais você chega na fase de consumo, teoricamente você deve diminuir o risco, né? Metas de longo prazo permitem maior tolerância? Beleza, permite. Necessidade de liquidez de curto prazo aumenta a tolerância? Não, né? Se eu preciso de dinheiro no curto prazo, esse dinheiro normalmente ele tem que estar mais conservador. A gente vai falar, por exemplo, em algum momento do assunto sobre reserva de emergência, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas mesmo que você nunca tenha ouvido falar de reserva de emergência, né? Entender que se você precisa de um dinheiro em curto prazo, isso não aumenta a tua tolerância a risco. E tranquilidade frente às mudanças no mercado caracteriza a autotolerância. Perfeito, né? Se eu sou uma pessoa lá que investe, né? Eu dei até meu exemplo, e aí vi lá que o mercado oscilou, caiu 5, 10%, e eu tô confortável em termos de estratégia com isso, eu sei por que eu fiz, né? E tô relativamente tranquilo, né? Sempre que, claro, o mercado oscila mais, como foi em março de 2020, a gente vai ter um frio na barriga, né? Eu vi carteiras de clientes, às vezes, caindo 5, 10%, né? A minha, que é mais agressiva, chegou a cair quase 50%, então, assim, e teve gente que teve variações muito maiores, tá? Mas, assim, essa tranquilidade, ela caracteriza uma alta tolerância, né? Não quer dizer que você está sempre certo, mas caracteriza que você está disposto a tomar risco. Então, resposta certa, 2 e 4 aqui, né? O que seria a letra A. Segundo a concepção tradicional de finanças, os investidores possuem como característica principal. Essa questão é legal. Essa questão, se eu não me engano, ela foi uma questão do CFP. Por quê? Concepção tradicional de finanças é aquela que vem da teoria das carteiras, da racionalidade, lá do módulo 6, né? Então, aqui, primeiro, tem 2 pontos legais nessa questão. Ele traz o que é um aspecto de finanças tradicional ou não, ou seja, tem coisa que é de finanças tradicional, tem coisa que é de finanças comportamentais. E também a descrição, para ver se o conceito que ele está colocando está correto. Então, vamos lá. Letra D, segregação dos investimentos. Na teoria das carteiras, na teoria tradicional, tá errado já, tá? Porque na teoria da carteira, ele diz que o investidor ele olha a carteira como um todo. Ou seja, ele tem a visão completa da carteira, ele não segrega os investimentos, né? A descrição da segregação está correta, tá? Que o investidor avalia seus investimentos como várias aplicações separadas e não tem a visão da carteira como um todo. A descrição está correta, mas isso não é concepção tradicional de finanças. Propensão a risco, né? A gente não viu isso aqui nem existe, tá? Prefere o maior retorno, para isso aplica investimentos que garantem alavancagem das carteiras. Não, esse conceito ele não existe dessa forma,
tá? Nem tradicional, nem comportamental. A gente viu a aversão a risco para a teoria tradicional e a aversão à perda para finanças comportamentais. Expectativas racionais. As avaliações e projeções do investidor refletem parte da informação relevante disponível. Expectativa racional está correto, tá? A teoria tradicional trabalha que o investidor ele é um ser 100% racional, né, o tempo todo, e que ele otimiza essas decisões. O que está errado aí é o quê? Não é parte da informação disponível, né? Ele considera que trabalha com toda a informação disponível. No ambiente de incerteza, que é onde, por exemplo, a gente usa as heurísticas, ali sim a gente não está usando toda a informação, porque a gente não tem, às vezes, tempo nem recurso para isso, né? Às vezes a gente tem muita informação e não tem tempo de analisar todas, ou às vezes a gente não tem todas as informações, né? Então, normalmente a gente trabalha no ambiente de incerteza. A teoria tradicional dizia que a gente trabalhava sempre com ambientes de expectativa racional, né? E que a gente usava todas as informações disponíveis, o que não é verdade. E a aversão a risco, aí sim, para aplicações com o mesmo retorno esperado, investidores preferem com menor risco, né? Então, isso é uma das formas de interpretar a aversão a risco, né? Tá correto aí a letra A. Vamos agora entrar nas questões mais detalhadas de heurísticas e viés comportamentais. Lembrando que na prova, às vezes ele chama de heurística, às vezes ele chama de viés comportamental, não se apeguem muito a essa nomenclatura. É entender a situação ou a descrição, tá? Normalmente eles trazem contexto, eles trazem uma historinha, para você explicar qual comportamento, qual viés está sendo mais apresentado ali, tá bom? Então, questão 4. Certos indivíduos trocam com muita frequência seus investimentos em ações, incorrendo em custos de corretagem que corroem sua rentabilidade. O que resulta, no final, em um retorno menor do que aqueles que mantêm sua carteira estável por mais tempo. Esse comportamento de finanças comportamentais se chama, né? Esse é o exemplo clássico, gente, de excesso de confiança, tá? Ultimamente até estava caindo um gráfico que mostrava os gráficos de um investidor passivo, vamos dizer, que acompanhava o índice, e um investidor muito ativo. Então tinha lá o índice, aí mostrava que o investidor passivo empatava com o índice e o ativo ele ganhava quando via a rentabilidade bruta. Mas quando via a rentabilidade líquida, aqui estava o índice, né? O índice não tem imposto, teoricamente. O investidor ativo passivo ganha um pouquinho menos, porque ele pagou imposto. E o investidor ativo ganhava menos que o passivo. Por quê? Porque ele operou tanto e pagou tanto imposto e tanto custo que no final ele acaba tendo um retorno líquido menor. Então, esse é um dos casos clássicos que a prova apresenta para excesso de confiança. Ok? 5. O investidor usa informações do valor de uma ação como referência para fazer cálculos sobre desempenho desse ativo. Qual é a heurística que o mesmo apresenta, né? Então, quando a gente usa um valor, uma informação, e a gente se apega àquilo, tá? Dependendo de como a questão é colocada, poderia ser disponibilidade, poderia ser representatividade. Poderia. Mas aqui o valor de uma ação, o preço de uma ação, ou preço-alvo, ele está dizendo que o investidor está se ancorando naquela informação para decidir, tá? Disponibilidade é se eu falasse de uma notícia, de um fato sobre a empresa. E representatividade é se eu fosse olhar, por exemplo, o histórico de comportamento do preço da ação. Como a ação se comportou e eu projetasse isso para frente, né? Que é o que faz muitas vezes com fundo de investimento, ou olhar os últimos balanços. Mas quando eu me prendo a um valor, né, a uma informação pontualmente, normalmente na prova isso vai ser ancoragem. Ok, pessoal? Os analistas financeiros, questão 6. Os analistas financeiros apresentam importante viés sempre que fazem novas estimativas sobre lucros futuros de uma empresa, devido à tendência de seguirem dados passados, mesmo diante da divulgação de novas informações relevantes, né? Então, esse comportamento, qual é a denominação dele? O que é mais próximo aí? Tá? Essa é uma questão que às vezes traz uma dúvida entre a letra A e a D, tá? Acho que B aí não está claro que isso é excesso de confiança, tá? Pode ter até uma interpretação subjetiva sobre isso, mas não é claro. Tá? E aí a prova, como eu disse, esse assunto ele é um pouquinho ambíguo, então a gente tem que se prender no que é mais relevante. Tá? O que é mais relevante nessa questão, ele não está pegando o preço de um dado específico do balanço e usando somente esse valor. Ele está dizendo que ele geralmente usa os dados passados para projetar o futuro. Né? Então, quando eu faço essa inferência de que aquele comportamento ele vai se projetar para frente, o mais claro aqui é a representatividade. Tá? Se ele falasse que eu peguei o dado, ele dá um exemplo de um analista que pegou o último lucro da empresa e ficou apegado àquele último lucro, aí estaria mais claro uma ancoragem, tá bom? Beleza, pessoal?
7, isso aí já foi questão de prova. Uma empresa do setor de tecnologia está lançando ações no mercado ao valor de R$10, tá? O seu principal concorrente, com o mesmo modelo de negócio também similar, lançou ações há um ano atrás no valor de R$10 e hoje está sendo negociado a 20. Utilizando o princípio da ancoragem, qual o valor que o investidor espera que essa ação esteja um ano? Então aqui ele fez o contrário, né? Ele botou a heurística dentro da questão para você fazer uma inferência de resultado. Mas é aquela coisa, né? O que é ancoragem? Poxa, eu vi uma empresa ali e às vezes R$10 de uma empresa não significa a mesma coisa do que R$10 em outra. A gente viu isso em renda variável, né? Então, R$10 de uma empresa pode significar muito mais em uma empresa do que em outra. Mas se eu sou atingido pelo viés da ancoragem e tenho como referência o preço de uma ação de um concorrente do mesmo setor, que foi lançada a 10, aqui por coincidência da questão, para facilitar também a interpretação da questão, e esse preço foi para 20, né? Meu cérebro pode tentar trabalhar esse mesmo valor de R$10 nessa nova ação, né? E trabalhar em cima disso que essa ação também vai a R$20, simplesmente pelo princípio da ancoragem, né? Sem fazer análises mais robustas. Então a resposta é 20. Acho que essa questão é muito clara, ela tenta até ser confusa, mas acho que aqui é muito direto o conceito. Ok? Questão 8. Um investidor que realiza aplicações em empresas mais conhecidas ou que já tem trabalhado e que, quando se defronta com duas opções, prefere aquela que lhe é mais familiar, né? Demonstra um comportamento definido como. E aí, gente? Né? Quando eu escolho o que é mais familiar, ou o que é mais próximo de mim, ou porque é na minha cidade, é porque meu cérebro me induz a um comportamento de que eu tenho alguma influência naquilo, mesmo que, na realidade, eu não tenha nenhuma influência. Né? Então, se tem duas empresas de um setor, uma delas a sede é na minha cidade e a outra não é, cara, você pode até ter mais informação sobre essa empresa, porque ela está ali, você pode conhecer melhor, né? Mas você achar que tem alguma influência porque a empresa é na sua cidade, parece até estranho, tá? O nosso cérebro ele faz isso, né? A gente trouxe exemplos lá durante a aula. Então, quando você tem essa decisão enviesada por algo que está mais próximo ou que você conhece mais, né? É porque seu cérebro tende a fazer você acreditar que você tem mais algum poder sobre aquilo do que sobre outra alternativa. Então, aí a resposta é a ilusão de controle, ok? No final, se tiver alguma dúvida de algum específico que vocês não concordaram, ou tiver qualquer dúvida, mandem no chat que a gente responde, tá bom? Então, vamos lá. Questão 9, né? O investidor Paulo estava considerando adquirir as ações da empresa XPTO. Após assistir uma palestra em que se apresentaram apenas as principais vantagens competitivas da companhia e focando apenas nos melhores dados financeiros, Paulo decide que no dia seguinte fará a compra das ações. Entretanto, antes de executar a ordem, recebe um relatório de uma casa de análise que mostra as principais fragilidades da empresa XPTO, inclusive questionando seus últimos resultados, e com isso ele desiste de adquirir a ação. Podemos afirmar que esse investidor provavelmente apresenta o viés conhecido por. Então, isso aí, na verdade, é o quê, né? Foi o exemplo lá que a gente dá na aula da epidemia e tal, e de salvar vidas, e de morrer pessoas e tal, etc, etc, que foi realmente um dos testes que eles fizeram quando eles desenvolveram essa teoria, que é o framing, né? O efeito de estruturação. A forma como eu apresento o mesmo problema com os mesmos dados muda a nossa interpretação, tá? Aqui foi uma adaptação, tá? Mas aqui o foco dessa questão é, eu tenho a mesma empresa, de um dia para outro a empresa não mudou absolutamente nada, concorda? A empresa não mudou de uma hora para outra, assim, normalmente, tá? A questão é só que Paulo tinha informações enviesadas positivamente e daqui a pouco veio informações enviesadas negativamente. O correto era ele levantar essas duas informações e tomar um pró e contra e tomar a decisão, né? E não simplesmente desistir. Ele podia não comprar naquele momento para poder avaliar. Então, ele mudou a decisão dele pela forma como foram apresentadas as informações. Eu apresentei a mesma empresa, só que sob duas óticas diferentes. Ok? Então, seria uma interpretação aqui, né, sem trabalhar com números, de frame, né, de efeito de estruturação do nome em português. E foi ela que deu origem à teoria da perspectiva, né, que diz que a gente sente as perdas de forma muito mais intensa que o ganho, né? Por isso que a gente é avesso à perda e não avesso ao ganho. Então, aproveitando e fazendo o gancho com a questão 10, assinale a alternativa que melhor descreve o conceito de finanças comportamentais conhecidos como aversão à perda, né?
Então, a gente não é necessariamente avesso a risco, a gente é avesso à perda. Por quê? A gente prefere garantir os ganhos, né? Não tomar risco quando a gente tem uma certeza, mesmo que de algo que seja menor, né? Um rendimento menor. E quando a gente está perdendo, a gente às vezes até toma mais risco para tentar evitar essa perda, né? Para tentar reverter, por exemplo, tá? Então, né, uma característica muito normal que vem da versão a perda é eu vender logo as ações que eu estou ganhando e segurar as que eu estou perdendo e até fazer um aumento de posição via preço médio, né? Então vamos lá, vamos ler as alternativas aqui. Os investidores ponderam os ganhos e perdas de maneira racional e isenta? Não, né? É aquele exemplo que eu digo, quando você acha R$ 100, você está neutro, né? Seu comportamento está ok. Você acha R$ 100, você fica feliz. Quando você perde os R$ 100, você deveria voltar para neutro, se a gente fosse pensar de forma linear e racional aqui. Mas a gente não fica, né? A gente fica a pé da vida, então é porque a perda ela é muito maior do que um ganho de mesmo valor. Os investidores realizam imediatamente pequenas perdas para evitar perdas maiores. O contrário, né? Eles não fazem isso normalmente, por serem avesso à perda. Uma perda de 10% no investimento provoca uma dor superior ao prazer de um ganho equivalente. Perfeito. Então é como se uma perda de 10% fosse o equivalente a um ganho de 5, vamos dizer assim, né? Então, ou melhor, vamos trazer isso de outra forma. Uma perda de 10% e um ganho de 10%, eles não se equivalem na nossa cabeça, né? Se eu ganho 10% e perco 10, minha sensação é de que eu estaria perdendo. É como se a minha sensação fosse perder 20, tá? O exemplo fica melhor assim. Os investidores analisam todas as informações disponíveis para evitar perda dos seus investimentos. Não, isso aqui não tem a ver com o conceito de aversão à perda, né? Não tem nada a ver com isso. Ok, pessoal? E nem está descrito, isso não é a descrição da aversão à perda. Ok? Alguma dúvida em alguma dessas questões? Elas são meio ambíguas às vezes, tá? Tenta entender aqui o que eu trouxe, que são os principais pontos, né? O que está mais ligado a cada um, né? Normalmente eles têm trazido questões contextualizadas, como essa. Essa não foi questão de prova, tá? Essa 9 foi eu que criei. Assim, eu ajustei, na verdade, uma questão do CFP, porque é um assunto que cai lá também. A questão 8, também, essa é mais direta, ela não é contextualizada. Essa 7 é contextualizada, tá? E, por exemplo, a de excesso de confiança, eles estão botando um gráfico às vezes, tá? Então, normalmente eles trazem um textinho, uma historinha, mas que traz lá dentro o conceito, o comportamento, né? Ou viés, ou via heurística, ou viés comportamental, aí não tem importância, não precisa se apegar a esse nome, ok?